Agora imagine isso, você entra em uma loja de artigos usados, encontra uma caixa com fotografias antigas e paga apenas $2 por uma imagem aparentemente sem valor. Em 2010, em Fresno, Califórnia, Randy, sem saber, adquiriu uma verdadeira joia histórica, a segunda foto conhecida de Billy the Kid, um dos fora da lei mais lendários do Velho Oeste, ao lado de sua gangue, os Reguladores. Até então, apenas uma fotografia de Billy the Kid era conhecida, tornando essa descoberta algo mais extraordinário. Após anos de análises detalhadas por especialistas, a imagem foi confirmada como autêntica. Em 2015, foi vendida em um leilão realizado por um colecionador privado por impressionantes $5 milhões. Mas quem foi Billy the Kid? Por que sua figura continua a fascinar gerações mais de um século depois? Neste vídeo vamos explorar a vida, os crimes e o legado desse mito do Velho Oeste. Prepare-se para desvendar os segredos por trás do pistoleiro que se tornou lenda. Bem-vindos, intrépidos amigos! Meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e vocês estão na série Investigação Especial. Mas antes de continuar, façam sua inscrição, deem um like, compartilhem e permaneçam até o fim. Vocês não se arrependerão, eu prometo. Vida antes do crime. Em Nova York, 23 de novembro de 1859, nasceu o primeiro filho do casal de imigrantes vindo da Nova Zelândia, Patrick e Catherine. Esse bebê foi batizado como Henry. Poucos anos depois, Patrick faleceu, deixando Catherine viúva e responsável por seus 2 filhos. Em busca de melhores condições, ela se mudou para Indianápolis, onde conheceu um novo companheiro. Mais tarde, a família decidiu seguir para Kansas e, posteriormente, para Santa Fé, no território do Novo México, tentando recomeçar a vida. Após a morte de sua mãe, vítima de tuberculose, em 16 de setembro de 1874, Henry, então com 15 anos, ficou órfão. Ele foi acolhido por uma dona de pensão que lhe oferecia abrigo e comida em troca de pequenos serviços. Início dos crimes. Sua vida mudou drasticamente em setembro de 1875, quando ele cometeu seu primeiro roubo. Preso, conseguiu escapar 2 dias depois, o que lhe rendeu a primeira menção em jornais locais. Vou aproveitar aqui o gancho e, como faço em todos os meus vídeos, explicarei como funciona a fuga aqui no Brasil. Não existe nenhum aumento de pena, muito menos um novo crime pelo simples fato de fugir de um presídio. Porque a lei entende que a fuga é uma reação natural ao instinto humano de buscar a liberdade. No entanto, a história não acaba aí. A fuga pode trazer sérias consequências práticas para o preso, especialmente em relação a benefícios que ele poderia obter no futuro, como progressão de regime, livramento condicional ou indulto. Agora, se durante a fuga utilizar violência, usamos o artigo 352, evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo sujeito à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. A pena é de reclusão de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência empregada. Voltando aqui, tentando se reconectar com seu padrasto, Henry buscou refúgio, mas foi rejeitado e expulso de casa. Antes de partir, roubou um revólver e roupas, iniciando sua vida como fugitivo. Ele fugiu para o território do Arizona, onde trabalhou como peão e mais tarde começou a roubar cavalos junto com um comparsa. Esses cavalos eram vendidos a ranchos locais. Nos bares, Billy era conhecido por sua habilidade com jogos e sua presença carismática, mas também por estar sempre à margem da lei. Billy the Kid ganhou seu apelido por causa de sua aparência juvenil, marcada pela ausência de barba, mas sua trajetória criminosa começou a ganhar notoriedade em 17 de agosto de 1877, em um episódio típico dos clássicos filmes do faroeste. A história mais famosa de Billy the Kid. Em um salão em uma pequena cidade do meio do nada, Billy se envolveu em uma briga com um ferreiro local que frequentemente o provocava. Após trocas de insultos, a tensão aumentou e Billy sacou um pequeno revólver, disparando contra o homem. O ferreiro não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte. O salão onde o incidente ocorreu ainda existe, embora tenha sido bastante modificado ao longo dos anos. Após o crime, Billy fugiu, mas acabou se entregando poucos dias depois. Ele foi preso na delegacia local e aguardava ser levado para a capital por soldados do exército que passariam pela cidade. No entanto, antes que as tropas chegassem, Billy escapou novamente, roubando um bom cavalo e retornando ao território do Novo México. Agora, ele não era apenas um fugitivo, mas também um homicida. Durante a viagem, ele teve seu cavalo tomado por apaches. Mas quem são os apaches? Era um grupo de povos indígenas
que habitaram o sudoeste dos Estados Unidos e o norte do México, abrangendo territórios que hoje são o Arizona, Novo México, Texas e Chihuahua. Eles foram um dos grupos mais emblemáticos do período do Velho Oeste, devido à sua resistência feroz contra a colonização europeia e a expansão norte-americana. Billy the Kid precisou andar quilômetros pelo terreno árido, chegando doente no Novo México. Ele se juntou a um bando de ladrões de gado e ganhou fama no condado de Lincoln. Em 1837, para fugir da lei, trocou sua identidade e adotou o nome William Bonney. Billy é um apelido, o diminutivo de William. Agora, ele era chamado de Billy the Kid. Nos 3 anos seguintes, ele se envolveu em um conflito entre duas gangues, conhecida como a Guerra de Lincoln County, contexto histórico da época. A maioria dos faroestes se passa em cidades muito pequenas, geralmente com um armazém conhecido como General Store, que servia como referência por toda a região. Essas áreas tinham pouca presença de elementos do governo ou infraestrutura, o que está relacionado ao fato de chamarmos os atuais estados do Novo México e do Arizona de territórios na época. Os territórios eram entidades do governo federal dos Estados Unidos, com poucos elementos governamentais e uma população escassa. A teoria das janelas quebradas explica bem como funcionava na época esses territórios. Áreas sem controle estatal tendem a apresentar desordem física e social, como ruas abandonadas ou falta de policiamento, o que pode levar ao aumento da criminalidade. A ausência de autoridade fomenta um ambiente onde crimes menores evoluem para crimes mais graves. Esses estados não eram formalmente constituídos. O Novo México, por exemplo, foi um território entre 1850 e 1912, exatamente o período chamado de Velho Oeste. Esses territórios eram lugares com um alto fluxo de pessoas e pouca lei estabelecida. Entre os habitantes estavam colonos em busca de terras, criadores em transporte de gado, imigrantes a caminho do Velho Oeste e aqueles em busca de metais preciosos. Além disso, havia frequentes contatos com povos indígenas, muitas vezes marcado por violência, o que caracteriza o Velho Oeste como um período de conquista militar e expansão territorial. Por exemplo, os fortes do exército eram frequentemente os únicos povoamentos em grandes áreas desertas. E nesse contexto que surge o herói popular dos Estados Unidos, o cowboy, o vaqueiro. Além de desempenhar um trabalho em condições rústicas, tornou-se uma imagem mítica de autossuficiência, inclusive em relação aos seus interesses econômicos. Na ausência de juízes, polícia ou governo estadual, o revólver era, muitas vezes, o principal meio de resolver disputas por terra ou gado. Mesmo os xerifes, os principais agentes da lei desse universo, eram, em muitos casos, os pistoleiros eleitos e pagos pela cidade, o que tornava a aplicação da justiça extremamente volátil. A Guerra de Lincoln County foi um exemplo claro desse cenário, sendo basicamente uma disputa entre duas gangues pelo monopólio das atividades econômicas da região. Uma delas era liderada por rancheiros irlandeses já estabelecidos, enquanto a outra buscava desafiar seu domínio. A outra era formada por mercadores de origem inglesa e canadense, recém-chegados à região. Cada lado contava com o apoio de políticos poderosos e organizou grupos de pistoleiros e xerifes leais à sua causa. Billy the Kid fazia parte de um grupo chamado Regulators. Durante meses do ano de 1878, diversas emboscadas e tiroteios marcaram o conflito, que culminou na Batalha de Lincoln. Nessa batalha, mais de 100 pistoleiros trocaram tiros por 5 dias consecutivos. No total, pelo menos 22 pessoas morreram, incluindo alguns dos principais envolvidos. Billy the Kid matou 3 pessoas nesse conflito, incluindo o próprio xerife. Com a intervenção de tropas federais, a maioria dos pistoleiros fugiram, embora a animosidade na região tenha persistido por alguns anos. Billy the Kid permaneceu na área, agora liderando um bando de pistoleiros como fora da lei. Em 1879, Billy foi testemunha da morte de um promotor, assassinado por outro pistoleiro. Aproveitando a situação, ele fez um acordo com o governador do território. Aceitou testemunhar perante a corte em troca do perdão pelos seus crimes que havia cometido. O governador não cumpriu o acordo e manteve Billy the Kid na prisão. Mesmo assim, ele conseguiu escapar novamente. Meses depois, Billy matou um caçador de recompensas que o perseguia. E em um salão, também matou um agente da lei. Essas ações o levaram a ser preso novamente em abril de 1881 pelo xerife Pat Garrett. Condenado à forca e sentindo-se traído pelo governo que havia feito o acordo anterior, Billy escapou mais uma vez. Para fugir, matou 2 guardas da prisão. No entanto, sua fuga marcou o início do fim. A morte de tantos agentes da lei levou o governador a oferecer uma recompensa de $500, algo em torno de $100 mil nos dias de hoje, pela captura do então Billy the Kid. Pat Garrett, junto com 2 assistentes, saiu em seu encalço,
O xerife descobriu o esconderijo de Billy e o aguardou em uma casa escura. Na noite de 14 de julho de 1881, Billy entrou no local e, em castelhano, perguntou: "Quem és?" Pat Garrett respondeu com 2 disparos, matando Billy the Kid e encerrando sua lendária carreira de fora da lei. Um juiz e cidadãos da região foram convocados para atestar que a execução de Billy the Kid foi legal e justificada, tornando-o oficialmente um dos criminosos mais famosos do Velho Oeste. Mesmo assim, o governador se recusou a pagar a recompensa oferecida pela captura de Billy. Foi então que cidadãos de diversas cidades se reuniram e arrecadaram cerca de $7.000 para o xerife Pat Garrett, como forma de reconhecimento. Mesmo morto, Billy the Kid se tornou uma lenda. Suas histórias nos jornais, sua juventude e suas fugas na prisão fizeram muitos acreditarem que ele tinha sobrevivido ou que havia sido morto à traição. O xerife Pat Garrett, pressionado pela opinião pública, escreveu uma biografia de Billy. Embora o livro não tenha sido um sucesso de vendas na época, hoje é considerado um dos documentos mais importantes sobre o Velho Oeste. Ao longo dos anos, muitas pessoas reivindicaram ser Billy the Kid para chamar a atenção da imprensa. Como existia apenas uma única foto conhecida dele, isso dificultava identificar alguns dos impostores. Além de Billy the Kid, cresceu a ponto de, muitas vezes, ele ser retratado como um herói em filmes clássicos. Entre 1940 e 1946, uma série de 42 filmes, cada um com 1 hora de duração, foi produzida sobre ele. Uma verdadeira série na época. Sua juventude também inspirou 2 filmes protagonizados por Emílio Esteves, que abordaram seus anos como fora da lei. No entanto, os filmes não se basearam no livro do xerife Pat Garrett, mostrando que, mesmo uma lendária figura como Billy, tem seus mitos reinventados ao longo do tempo. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. Espero que tenham gostado. Não esqueça de fazer sua inscrição, dar o like, compartilhar e também comentem. Um grande abraço, até a próxima e permaneçam com Deus.